Entre os problemas da crise europeia e os avanços dos países emergentes, a conjuntura econômica atual mostra-se cada vez mais dinâmica e com mais artifícios. Conversamos sobre o assunto com Paulo Bittencourt, diretor técnico da Apogeu Investimentos. Historicamente, qual a relação entre o crescimento da Europa e a atual crise econômica da região? Bom, a Europa ela vinha passando por um processo de ajuste, que, afinal de contas, a União Europeia é formada a partir de 99. E foi uma crise que veio de fora para dentro do continente europeu, e considerando que alguns países estavam menos preparados para uma crise desse tamanho, então assim, não era difícil de se supor que você teria um problema em alguns países que estavam mais capitalizados, que tinham mais condição de suportar, enquanto outros, como Grécia, Itália e Espanha, ainda estavam no processo de ajuste para chegar no nível dos primeiros países da União Europeia, né? Então, eu diria que não tem um motivo interno na União Europeia, é uma questão que veio realmente de fora para dentro e num processo que os pegou ainda numa fase de estruturação do que seria o conjunto da União Europeia. Quais são as expectativas para o mercado financeiro nos próximos anos? Dada a magnitude dessa crise, que hoje ninguém pode negar, há um processo gradual de melhoria, primeiro no aspecto financeiro, então, quer dizer, há um primeiro aspecto que você tem que cuidar, que é o saneamento dos bancos, e há um segundo momento em que a economia começa, de fato, a ter dificuldade, e é um processo mais lento do que o ajuste financeiro. Então, o que o mundo pode esperar é um crescimento menor do que ele já vinha tendo nos primeiros anos da década, e, particularmente na Europa, um crescimento muito menor. Os países emergentes devem ter cautela em relação a possíveis impactos da crise? Os países emergentes não devem se considerar blindados, né? Mesmo porque todos nós, como países, hoje estamos com algum grau de interação com a economia mundial muito maior do que uma década ou 2 décadas atrás. Agora, por outro lado, o grande fator positivo dos países emergentes hoje é o mercado interno de cada um deles tem. Eles ainda possuem uma mão de obra mais barata do que outros locais e a disponibilidade de recursos. Então, considerando, por um lado, o mercado interno que esses países têm, a facilidade com que eles têm para as próprias commodities, mesmo comida, então eles vão estar numa situação, vamos dizer assim, circunstancialmente um pouco melhor do que os países que sofreram mais com a crise. Como a conjuntura econômica pode afetar na opção de investimentos? Isso é um fator que o investidor tem que se preocupar bastante, porque o primeiro efeito colateral, digamos assim, do processo da crise é que houve uma injeção muito forte de dinheiro para salvar os bancos. Isso nós dizemos que há uma injeção de liquidez no sistema financeiro. Com essa injeção de liquidez, esses bancos vão procurar em algum momento pagar essas dívidas, então eles vão ter que investir em algum lugar para ter algum nível de retorno para depois pagar esse dinheiro. Esse aumento então de liquidez faz com que se procure no mundo todo outros ativos para que sejam comprados. Podem ser desde fundos, podem ser ativos futuros como moedas, metais ou investimentos em outras economias. Então, o nível de inflação média que o mundo vinha tendo até o começo da década, ele subiu de patamar. E nós vamos ter que conviver com esse nível de inflação um pouco mais alto. Por outro lado, países como o nosso, que estão num esforço de baixar a taxa de juro, exatamente no momento como esse, faz com que o ganho real para o investidor, ou seja, o que ele consegue ganhar acima da inflação, fique menor. Então, o investidor tem que tomar cuidado, porque a margem que ele tem agora para ganhar da inflação é menor do que antes da crise. De que maneira a crise de 2008 contribuiu para os atuais problemas econômicos da Europa? A crise foi determinante para eclodir certos aspectos que na unificação europeia em 99 ainda não estavam bem amarrados. Qual, por exemplo? Uma unificação fiscal onde cada país da União Europeia estivesse comprometido com uma meta de déficit fiscal de uma forma globalizada, né, total para a União Europeia. Como isso naquele momento não tinha agenda para conseguir amarrar isso, ficou uma intenção de que os países, cada um dentro da sua política fiscal, quer dizer, cada país, decidindo que nível seria aceitável de déficit fiscal, por exemplo. Então, quando veio a crise, alguns países, evidentemente, não tinham esse rigor fiscal. Por quê? Porque, provavelmente, os governos entendiam que eles estavam investindo mais no crescimento.
É claro, sabendo que tinha um certo déficit. Todos eles sabiam que tinha esse déficit. Eu volto a comentar que o Brasil passou por um fenômeno semelhante. Quando, nos anos 70, nós também nos endividamos bastante na expectativa de que o investimento trouxesse, num curto prazo, pelo menos no médio prazo, um retorno que pagasse a nossa dívida. Quando veio a crise do petróleo, nós também fomos pegos na contramão e também fomos acusados de ter uma má gestão fiscal. Agora, de fato, a crise é sempre aquele fenômeno que vem fora do seu controle e que, dependendo da fragilidade com que você esteja, você é mais ou menos afetado. Na circunstância da Europa, considerando paralelamente os países emergentes, eles, é claro, que foram muito mais afetados, porque eles estavam num processo de ajuste, né, e que eles não teriam capacidade de absorver a crise, vamos dizer, de uma maneira igual. Então, alguns países sofreram tremendamente e outros tiveram que suportar o déficit dos demais. Quais são os fatores que você destacaria para diferenciar ambas? Olha, a crise de 2008, se a gente está se referindo diretamente ao que aconteceu nos Estados Unidos, era uma questão de bolha especulativa no setor imobiliário, misturado a isso com uma sofisticação de produtos financeiros que embalaram essas hipotecas de uma maneira que transformaram isso. A gente não estava negociando simplesmente o estoque total de residências problemáticas nos Estados Unidos. A gente multiplicou por várias vezes porque esses instrumentos foram embalados em produtos financeiros misturados com seguros que mudaram de mão várias vezes, quer dizer, atingindo um nível que a gente chama de alavancagem muito, muito grande. Então, eu diria que o problema, a comparação é que nos Estados Unidos era um problema de bolha financeira que depois sobreveio um problema econômico até para os americanos. No caso da Europa, era a aplicação, durante alguns anos, em instrumentos que talvez eles não conhecessem tão bem. Eles não tinham esse problema de bolha imobiliária na Europa, e, de fato, eles foram dragados para dentro da crise de um problema que levou ao outro. Eu acho que essa é a grande diferença das duas crises. Os impactos chegariam ao Brasil apenas se a China se visse afetada? Olha, a China, de qualquer forma, é o maior peso na balança hoje da economia global. Não há dúvida sobre isso. Para o Brasil, se torna ainda mais importante que a economia da China se mantenha, pelo menos em termos sustentáveis, porque hoje ele é um grande consumidor nosso das nossas commodities e, indiretamente, a própria economia mundial está hoje ajustada ao nível de crescimento potencial da China. Então, é fundamental que a China se mantenha com um crescimento pelo menos razoável. Então, isso, sem dúvida, o Brasil pode ser, sim, muito afetado pelo que acontece na China. A Grécia ganhou protagonismo nos últimos meses devido à crise do déficit fiscal. Como o país poderia controlar esse tipo de dívida? Isso é um desafio que ainda não foi solucionado na economia moderna, porque você tem um paradoxo entre o quanto você pode crescer versus o quanto você pode gastar. Até aí é fácil da gente chegar a essa equação. Agora, se vende também muito para a população, em particular a população europeia que ingressou na comunidade europeia, um estado, como se diz, do bem-estar social. Quer dizer, essas pessoas anseiam já há muitas décadas um bem-estar social. Então fica um pouco complexo para um governo conduzir esses investimentos que normalmente vão levar a um certo nível de endividamento. E no momento em que você está tendo acesso ao crédito, está muito razoável que você vai conseguir pagar. As pessoas estão muito felizes porque estão dizendo que aquilo está devolvendo parte desse investimento para a economia real. O problema é quando vem uma ruptura, né? Então, existem países que, vamos dizer, se não tivesse uma diversidade, eles poderiam continuar com um nível elevado de déficit fiscal indefinidamente, até que uma quebra de confiança quebre o modelo. Agora, o Brasil, por outro lado, teve um rigor fiscal ao longo dos anos 90 para corrigir até a distorção dos anos 80, que hoje é muito questionado do ponto de vista se não sacrificou em demasia a população, porque a gente acabou gerando com isso o quê? Menos estradas, menos aeroportos, né? Menos investimento em infraestrutura. Por quê? Porque também se estava reduzindo muito o nível de investimento. Você vê que hoje é uma discussão que é bastante moderna o ponto do Brasil, quer dizer, quanto nós queremos gastar, quanto que nós queremos endividar. O Brasil hoje tem em torno de 50% do PIB de dívida. Você vê que é bem abaixo dos
países estão passando dificuldade. Então, eu diria assim, seria desejável a gente se endividar mais, até num momento virtuoso para a nossa economia brasileira, né, como nós estamos crescendo? Sim. Agora, teríamos que ter extrema cautela de falar assim, qual é o limite? É 60%, 70%? Também você não pode imaginar que, não, vamos reduzir isso para 10%, mas aí também você não investe em nada. Você vê como é complexo esse binômio. Como você explica o leilão de bônus e qual a sua real utilidade? Podem ser considerados um caminho para superar as atuais adversidades? Os leilões de bônus eles são necessários, porque como existe estoque de papéis de dívida soberana na mão de vários bancos privados europeus, no momento em que eles veem uma menor capacidade de pagamento de outros empréstimos, não necessariamente dos bônus governamentais, mas de outros empréstimos que eles fizeram e que as pessoas estão inadimplentes. Então, como eles estão com uma dificuldade de liquidez nesse momento, a oferta onde o Banco Central Europeu diz vou comprar os seus bônus e olha aqui, temos um leilão, você vai pelo menos com um certo deságio, mas vai conseguir vender, transformar isso em dinheiro e mesmo que você não tenha condição de continuar emprestando, eu também te abro uma linha de crédito para que você tome dinheiro comigo num custo barato. Essa junção, a recompra dos bônus e injeção de dinheiro de socorro às instituições financeiras é fundamental, como você imaginar o seguinte, você está com um problema seríssimo da febre, quase 40 graus. No primeiro momento, a luta é vamos baixar essa febre, então vamos considerar que o leilão dos bônus, estamos baixando a febre e depois nós vamos atacar o problema com outras medidas. Não é só o remédio que baixa a febre que vai te deixar curado. O Banco Central Europeu comprou uma quantidade considerável de títulos durante os leilões. Você considera essa política assistencialista que torna os países ainda mais dependentes da instituição? Por um lado, sim. Agora, por outro lado, a experiência do passado, quando os governos, os bancos centrais se fecharam a um assistencialismo, como você falou, pode ser um dano muito pior. Quer dizer, a gente talvez nunca vá saber o dano menor que tivesse causado se o governo americano tivesse socorrido o Lehman Brothers. A decisão, eles deviam ter um motivo para isso, foi não socorrer. Só que isso gerou um efeito em dominó que depois ficou muito mais difícil. Então, eu diria assim, assistencialismo por assistencialismo, a ideia é ruim. Agora, eu acho que o Estado não pode se furtar e, em alguns momentos, de fato, ter uma mão do Estado quando nenhum outro surge. Então, nesse aspecto, como salvador, num momento muito específico, eu acredito que seja necessário. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.